poço mais fundo do inferno está aberto para negócios. Olá, meu caro telespectador, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Next e se você clicou nesse vídeo, você com certeza conhece Five Nights at Freddy's. E muito provavelmente é um grande fã do William Afton. Ou do Springtrap, né, que é o outro nome bem popular dele. Então, esse vídeo aqui está sendo feito para eu poder falar um pouco sobre o porquê que provavelmente esse personagem é tão querido pela fã do de FNAF. O que pode parecer uma coisa meio óbvia, mas se você parar pra pensar, não é tanto. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais simples. Pra você ter uma noção, eu tô gravando ele aqui sem roteiro. Basicamente só pra eu poder conversar realmente com vocês de uma forma mais direta sobre o porquê que a fandom gosta tanto do Springtrap. Ou do William Afton em geral, né? Que foi como eu falei anteriormente. Como eu acabei de citar, o vídeo está sendo gravado sem roteiro, então provavelmente eu vou travar um pouquinho mais do que nos outros vídeos, mas por favor, me perdoa. Não tenho muito costume, não. Então, eu acho que eu posso começar a falar um pouquinho mais sobre o assunto agora. William Afton, né, o grande vilão de Five Nights at Freddy's, ele começou a ser mais considerado a partir do FNAF 3. Que foi quando ele foi realmente o inimigo do jogo, né? Tipo assim, enquanto nos outros jogos lá você tinha vários personagens e repetia sempre o padrão de Freddy, Chica, Bonnie e Foxy, você no FNAF 3 acaba sendo bem diferente, já que o seu único inimigo é o Springtrap e os outros personagens só ajudam ele. O que já foi um baita diferencial, né? Só que tipo assim, o jogo em si não trata o Springtrap como alguém muito especial. Mesmo que ele seja o único vilão do jogo, ele deveria ter, tipo, alguma coisa a mais. E não ser só mais um animatronic que você enfrenta nas noites. Pelo menos na minha opinião. Porque o que você faz, basicamente, no FNAF 3? Você, basicamente, olha as câmeras pra saber onde ele tá. Põe um áudio pra afastar ele. E quando ele chega perto, você desiste da partida. Muito resumidamente, eu acho que esse aí é o gameplay de FNAF 3. Mas, tipo assim, realmente, o design dele e tudo mais, assim, essas coisas, podem ser até bem maneiros. Mas o personagem em si no jogo não tem nenhum feito muito absurdo. Aí também tem os minigame lá 8-bit, que você vê entre as partidas. No caso, entre as noites, né? Partida não, que daí você poderia acabar perdendo, mas acho que deu pra mim entender. Mas esses minigames aí também mostram o William Afton, mas eu acho que também não tinha nenhuma confirmação sobre ser ele o William Afton. É só porque é um negócio meio óbvio de se pensar. Mas o William Afton em si, ele não era nenhum personagem muito absurdo assim, né? Quando ele apareceu pela primeira vez como Springtrap. Tipo assim, eu acho bem maneiro a forma como ele fica nas câmeras, meio que se escondendo no FNAF 3. Mas eu entendo perfeitamente também que, mesmo sendo um grande fã do William Afton e Springtrap, ele tem uma péssima primeira aparição, vamos concordar aqui, né? Tipo assim, o que mantém, eu acho, o Springtrap nesse primeiro jogo é mais o fato de, tipo, ele é o grande vilão, os outros personagens dos outros jogos só existem por conta dele. É tipo uns trecos assim, né? Basicamente o que mantém ele como um vilão aceitável no FNAF 3. Mas aí FNAF cresceu muito depois do terceiro jogo. Teve um monte de outros jogos, teve filme, livro. Foi muita coisa. Falando nos livros, né? Pouco tempo depois, teve o primeiro livro de FNAF, o The Silver Eyes. E nesse livro, o Springtrap, né, ele é meio que aparece, pelo que eu tô ligado. Eu não cheguei a ler diretamente, mas eu vi bastante coisa, incluindo alguns resumos. Não, esse não tem resumo do Core. Ele não fez resumo dos 3 primeiros ainda. É complicado. Mas eu vi vários resumos, vi algumas coisas, cheguei a ler algumas partes meio separadas assim do livro.
E eu tô ligado que o nome William Afton, ele só foi mostrado como William Afton nesse livro. Tipo assim, não foi no jogo que ele enfrenta o jogador diretamente. O nome dele, o que era pra ser algo básico, né? Mas, tipo assim, é, tá bom, beleza. Mas aí também, William Afton, ele não tinha muita coisa até esse ponto. Foi mais no livro que mostrou que ele era meio maluco, assim, psicopata, realmente muito doido. Antes disso não tinha muita coisa sobre ele não. Era basicamente só o fato de que ele existia. Ele vestiu uma roupa amarela, né, que foi o que mostrou nos minigames do FNAF 3. E ele era roxo. Pelo menos a representação dele nos joguinhos lá era roxa. Só que daí, no livro, ele teve mais personalidade e teve alguns acréscimos. Mas o livro é um paralelo com a história principal, ou seja, o William Afton principal, que você bate o olho assim, você tem que dizer que ele é o William Afton, que ele é o Springtrap, não tinha praticamente desenvolvimento nenhum até esse ponto. Você basicamente só entende como é que ele chegou na condição que ele tá no FNAF 3. Ele viu as alminhas lá e resolveu entrar na roupa. É basicamente só isso que você tem até esse ponto. Tá, beleza, teve mais coisas depois, mas tipo, pelo menos nesse começo aí, eu já acho bem paia que ele não tinha quase desenvolvimento nenhum. Mas tá, avançando um pouco mais, a gente teve o FNAF 4, que ele simplesmente não aparece. É bem esquisito isso, mas funciona. Já que o FNAF 4 se passa antes de todo o resto e não necessariamente precisaria ter uma ligação tão direta com o William Afton. Por mais que todo mundo já tenha uma noção que tem, por conta de os negócios lá de disco de ilusão, esses troços aí. Mas ele não chega a aparecer diretamente, então eu não vou considerar o FNAF 4. No FNAF Sister Location, né, o FNAF 5, ele tem algumas aparições, não diretas novamente, tipo, ele não aparece de novo no FNAF Sister Location, mas eu considero aparições, porque o lugar que você fica no FNAF Sister Location é o lugar que ele tá. E, tipo, só isso daí já faz você perceber, nossa, tem alguma ligação com ele. Mas, novamente, não tem tanta coisa dele, não. Se você caçar, realmente, quiser fazer tudo o jogo e tudo mais, você encontra aquelas falas lá da Baby, se eu não me engano, no menu. Tem... Eu acho que tem uma citação dele na noite do Ennard, né? O Molten Freddy. Tem uma parte lá... Não é uma parte... É meio que um negócio escondido que se você colocar uns trecos lá certo, você consegue ver meio que algumas câmeras. E elas provavelmente eram do William Afton, que tava observando a criança do FNAF 4. Só que, de novo, não tem muita coisa do William Afton. E daí a partir desse ponto, já dá pra começar a considerar por que ele teve tanto hype. E é uma palavra que eu vou usar pra resumir tudo. Carisma. O que salva o William Afton, faz todos os fãs de FNAF basicamente acharem ele um bom personagem, é simplesmente carisma, cara. Ele tem vários feitos. Eu ia falar que ele não tem muitos feitos, mas ele realmente tem. Na história em geral, né? Já que basicamente tudo, até agora que começou a ter coisas de Secret of the Mime, que tem o Edwin e tudo mais. Antes disso, tudo girava em torno do William e da família dele. Então, era pra ele ter muita coisa. Só que essa vontade dos fãs de FNAF de verem o William Afton fazendo muita coisa foi meio que o suficiente para eles considerarem qualquer coisa que o Scott mostrava que o William Afton tinha feito, ou qualquer coisa assim. Os fãs já meio que consideravam algo incrível. O William Afton, em momento nenhum, ele tem um destaque tão absurdo nos jogos, né? Já que FNAF era pra ser inicialmente uma franquia de jogos. Ok, que tem o filme, tem os livros e tudo mais. Mas tudo começou nos jogos e os jogos ainda são o principal. Espero que se mantenha assim, né? Mas ele nos jogos, pelo menos até o Sister Location, ele não fez quase nada. Tipo assim, mesmo que você tente dizer que no FNAF 2 tem ele escondido em alguns minigames, no FNAF 3 tem umas coisas, né, já que ele te ataca, tem uns negócios dos minigames.
tem o final alternativo lá, tem o fato de que os minigames mencionam que ele mata as crianças e tudo mais. Mesmo assim, cara, tipo assim, nada realmente acaba sendo muito impressionante vindo dele. O personagem William Afton, Springtrap, Scrappy Trap, Bunny Trap, sei lá, Springbone, The Man Behind the Slaughter, não sei como você quiser chamar aí, mas o personagem, o Purple Guy em geral, ele não fez muita coisa até esse ponto. Mas ainda tem coisa que eu ainda não falei, né? FNAF 6. O que tem no FNAF 6? Ele é um cabeçudo, virou basicamente o Jimmy Neutron com a roupa de animatronic. E ele tem um desenho horrível, a animação de jumpscare dele é horrível e ele fala a fala icônica dele, I always come back. I always come back. Brincadeiras à parte, voltando ao que eu tava dizendo antes, o que mantém o William Afton de pé é carisma. Porque no FNAF 6 ele também não faz quase nada, né? Tipo assim, ele tem algumas falas icônicas, tipo I always come back, tem aquele final lá que o Henry fala que o buraco mais fundo do inferno tá aberto pra ele e que ele não vai ter um final feliz, essas coisas aí. Tá, beleza, se ele tivesse tido uma trajetória mais bem organizada, isso teria muito impacto. E aí, volta pro ponto que eu falei antes, do carisma. O carisma que os fãs, que afeta os fãs, né? Os fãs, eles consideram qualquer coisa que acontecer com o William Afton, eles já vão considerar um monte de coisa que na real não existiu. Porque o William Afton, ele só tem tanta coisa assim porque os fãs começaram a falar um monte de coisa dele. Por quê? Porque o pessoal colocava um hype absurdo no personagem. Sendo que o Springtrap em si, né, o Purple Guy, ele não fez essas coisas tudo. E até quando ele fez, não foi algo tão absurdo quanto a forma que os fãs tratam. Então, não daria pra considerar tanto quanto é considerado. Não que ele seja realmente um personagem terrível, afinal, se ele fosse realmente horrível, pouquíssima gente achar ele maneiro. Ele tem uns pontos aí, mas eu também acho que é mais carisma mesmo. Tipo assim, o máximo que você tem diretamente assim nos jogos é o que? Aquele jumpscare horrendo do FNAF 3, muito esquisito, e os minigames dele desmontando o robô. Mas, além de que ele era meio que pra ser o centro da franquia no começo, a gente também tem o fato de que tinha tanta coisa que o pessoal ficava falando dele, tanta teoria, tanto hype em geral, que o pessoal colocava muita fé em qualquer coisa que tinha relação com o William Afton. Daí quando o Into the Pit veio, ele finalmente fez o que já era pra estar sendo feito com todos os outros jogos que tinha o William Afton, tipo o FNAF 3. Mas o Springtrap do Into the Pit, ele é bem maneiro, porque finalmente o jogo deu um foco pra ele. No FNAF 3, ele é o que mais aparece, mas não necessariamente isso torna ele o mais maneiro. Tipo assim, você pode achar muito mais maneiro, sei lá, o Phantom Fred dos... Phantom Fred não, o Shadow Fred dos minigames, o Shadow Bonnie, que também aparece lá quando você vai fazer o final secreto. Um monte de coisa você pode acabar considerando muito mais interessante que o próprio William, se você parar pra analisar. Só que daí o Into the Pit, ele veio compensar isso. Quando o Into the Pit veio, o hype com o William Afton, ele não aumentou tanto, eu já tenho que dizer isso, mas eu sinto que aumentou. Por quê? Porque nesse jogo, ele finalmente faz coisas importantes. Mesmo que não seja diretamente o William Afton, seja lá aquele... acho que é A Criatura o nome, não tenho certeza. Nesse jogo, ele finalmente faz alguma coisa mais relevante. Tipo, no começo do jogo, você vê ele terminando de matar lá as crianças do MCI. Velho, isso daí já dá um foco muito maior pros feitos do personagem e pra construção do Springtrap em geral.
porque antes tudo que a gente tinha era os bonequinhos de pixel art desmontando outro bonequinho de pixel art. O que, ok, com o contexto todo da história e tudo mais, pode ser legalzinho, mas é muito mais maneiro a forma que o Into the Pit mostrou isso. Também o tanto de coisa que ele faz no Into the Pit, né? Até porque ele literalmente ele vai pra lá, ele vai pra cá, ele imita o pai do protagonista. Ele é muito bizarro, ele é muito bizarro, na moral. O jumpscare dele também melhorou, o design dele tá muito massa. Tipo assim, ele tá incrível no Into the Pit. Mas agora ele tá começando a ter uma relevância mais direta. Sem que um cara precise ficar fazendo um monte de teoria pra decifrar por que ele foi citado em tal canto. Mas agora ele realmente tem alguma relevância. Continuando o que eu tô dizendo. Recentemente a gente teve aí a parceria do FNAF com Dead by Daylight, né? Que trouxe o Killer Springtrap. E isso aí, eu acho que esse é o auge. Não dá pra superar esse ponto. Por que eu tô falando isso? No Dead by Daylight, você não acaba tendo os problemas que os outros FNAFs têm, né? Que eu acabei não citando nesse vídeo aí. Mas uma coisa que influenciou bastante pra não ter tanta coisa do William é a classificação e o público principal de FNAF. Que são os Enzos no auge dos seus 6 anos de idade. Então, quando a gente tem qualquer coisa que seja além disso, já passa a ser meio estranho de primeira, mas é legal que tenha, porque fica muito maneiro. Tipo no Into the Pit mesmo, né, que eu acabei falando bastante dele, porque ele realmente faz alguma coisa no Into the Pit. E na parceria do Dead by Daylight, agora ele é um killer. Você literalmente pode meio que ter a sensação de tá vendo realmente o Springtrap lá. Sendo um bicho do mal, em geral assim, né? Porque no Dead by Daylight você vê menos desse problema. Então eles podem explorar bem melhor o personagem do Springtrap. Ficou muito legal. E daí eu acho que isso aí meio que fez o personagem William Afton, o Springtrap em geral, virar um personagem muito melhor, na minha opinião pelo menos. Porque com esses adicionais aí dos feitos dele realmente sendo mostrados, tendo uma relevância assim mais visual, sem mostrar nada assim, você tira um pouco do brilho do personagem. Mas eu acho que eles conseguiram se redimir muito bem com o que FNAF está se tornando, todo o arco do Edwin Murray também, né, do William e Henry ter pegado as coisas dele, também já tem mais coisa do William. Então, não. O Springtrap, ele não é movido só a carisma. Tem muito hype no personagem? Com certeza, né? É basicamente o ícone de FNAF. Mas, pelo menos, atualmente, ele não é só carisma. Ele realmente tem alguma importância e uma relevância bem maior. Isso na minha opinião. Você pode discordar, o que eu acho difícil. Até porque provavelmente esse vídeo aqui vai me atrair algum hate. Inclusive, eu realmente gosto bastante do Springtrap. Então a ideia do vídeo também não era falar diretamente mal dele, mas eu só queria falar um pouco da minha opinião sobre o porquê que ele é tão hypado. E eu acho que é isso. No começo tinha muito mais de carisma do que realmente do personagem, mas atualmente tá bem balanceado. E atualmente eu acho que ele é um personagem incrível, tem muita coisa, ele é bem maneiro em geral. Mas isso aí levou um bom tempo e poderia ter sido mais rápido para conseguir chegar num ponto melhor. Então, eu realmente espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa pra você e o seu entendimento sobre o personagem do Springtrap, sobre a franquia de FNAF em geral e tudo assim relacionado. Porque, afinal, é o nosso William Afton, né? Incrível, incrível. Então, muito obrigado aí por ter assistido. Se inscreve aí, pô, pra tu não perder os próximos vídeos. E agora eu vou indo. Valeu!